é bom. Segundo o testemunho de seu irmão, essa foi a última frase de um religioso de idade avançada, morto por falência múltipla de órgãos há alguns dias. Nos estertores da morte, quando estava para exalar seu último suspiro, tudo o que veio à mente daquele homem foi que Deus era bom, ou que Deus é bom. Não que a afirmação dele não esteja correta, não é isso. Deus é bom, porque se ele não o fosse, nada de tudo o que existe existiria. O registro de Gênesis, que sinaliza a conclusão da criação, diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. E só um Deus bom criaria coisas boas. Isso é elementar. O problema não está em chegar alguém a essa conclusão, que aliás é óbvia. O que demonstra desacerto e causa assombro é que, às vésperas da morte, um religioso com décadas de dedicação à sua religião só veja e só tenha como arrimo o fato de ser Deus bom, como se a bondade de Deus pudesse resolver a situação eterna de tal pessoa. Em função do propósito que nos norteia, insistimos nessas colocações, por termos consciência absoluta da cobrança de que seríamos objeto, no bema, se as negligenciássemos. Deus é bom. Não obstante o Hades, a mansão dos mortos não remidos, é povoada por milhões. Milhões que também morreram achando e confessando ser Deus bom, e misericordioso, e justo, e compassivo. Deus é bom, mas o juízo final será frequentado por bilhões de pessoas, muitas das quais tomarão o rumo da perdição eterna. E Deus é bom. Não, decisivamente, esse não deve e não pode ser o suporte para alguém ultrapassar os umbrais da eternidade e enfrentar o que está no além. E pior, enfrentar o caráter de um Deus que é bom sim, mas que jamais abrirá mão de sua justiça. Se aquele religioso recorreu à bondade de Deus na ultrapassagem para o lado de lá da existência, só pode ter sido por não ter em vida apelado para o sangue do Senhor Jesus. Outras declarações suas apontam nessa direção. Não que ele não conhecesse o Senhor, claro que conhecia. Conhecia toda a sua história, festejou o Natal dezenas de vezes, celebrou a paixão outras dezenas de vezes, e com certeza mencionou o nome do Senhor milhares de vezes, exaltando suas virtudes e seu caráter, e dando-lhe, como ensina o dogma da Trindade do 3 em 1, até a posição de pai, da causa sem causa. O que não deve ter acontecido com aquele cidadão foi o reconhecimento de completa inutilidade em si mesmo. Foi o reconhecimento da ausência total de quaisquer virtudes em rezas e em orações no contexto da eternidade. Foi não ter admitido que a dedicação aos pobres e a ajuda aos necessitados não anulam pecados. O que não deve ter acontecido com ele foi a admissão da não existência de méritos em ninguém, nem mesmo em Deus, na questão do perdão dos pecados, da justificação e da reconciliação a parte do sangue do Senhor Jesus. Deus sempre foi bom, mas sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. E Deus nunca derramou sangue, então sua bondade não tem como salvar ninguém. De nada adianta alguém dizer que é sua testemunha, ou que guarda seus mandamentos, ou que confia muito em sua bondade. Nada disso vale nada no enfrentamento da justiça eterna. Ela
A justiça eterna só se satisfaz com a justiça que Ele, o Senhor Jesus, conquistou como homem perfeito e justo. Assim, a confissão feita pelo religioso antes de morrer, Deus é bom, não lhe conferiu nenhuma paz com Deus, nenhuma certeza, nenhuma segurança. O que ele não possuía até ali, não passou a possuir por ter afirmado ser Deus bom. Esse, infelizmente, tem sido e continua sendo o drama de milhões de pessoas. Mesmo traçando as Escrituras do Novo Testamento, as Escrituras de depois da cruz, as normas e as diretrizes inconfundíveis para uma certeza absoluta de salvação, de vida eterna, de paz com Deus, de luz e de glória, pessoas com as Escrituras nas mãos e mesmo conhecendo-as na língua original, o grego, e na versão para o latim, se deixam seduzir pela grandiosidade de suas religiões, pelo sucesso que elas têm alcançado, pelo respeito adquirido ou imposto. É só recorrer às cruzadas e à Inquisição, obras da maior delas, e passam a entender, ditas pessoas, que não haveria de ser possível que religiões tão poderosas e que têm subsistido há tantos séculos ou por tantos séculos não sejam da aprovação do Senhor Deus e não tenham em sua palavra respaldo. E aí, ao chegarem ao momento irremediável da morte, o que lhes sobra na mente é a bondade de Deus, e não o poder e a eficácia do sangue do Senhor Jesus, elemento que os teria valido e proporcionado o perdão, a justificação, a reconciliação, a regeneração, a adoção, a imputação e a redenção de há muito. A bondade de Deus, haja repetição, deu ao mundo o seu Filho, mas não a possibilidade de perdão da culpa dos pecados. Quem garantiu o perdão da culpa dos pecados para os que o invocaram foi o Filho de Deus, vestindo um corpo e mostrando-se perfeito para exame de todo o universo. É uma completa lástima que assim tenha acontecido já com milhões de preciosos seres humanos, ou seja, que ao deixarem este lado da vida, o tenham feito agarrados a dogmas e a doutrinas insípidos, destituídos de peso e distantes da verdade. É doloroso dizê-lo, mas o mundo religioso está repleto de pessoas sinceramente erradas. Quando alguém está sinceramente errado em alguma coisa vinculado ou vinculada ao material, ao mundo físico, aos valores daqui deste século, do que há debaixo do sol, tecnicamente, tem como reparar seu erro. Como diz a filosofia popular, enquanto há vida, há esperança. Mudar de partido político, mudar de candidato, mudar de time, mudar de grupo religioso é sempre possível. São coisas daqui de baixo, e as coisas daqui de baixo sofrem mudança e toda sorte de variações. Nada tem que ser ou precisa ser fixo, e nem mesmo é aqui embaixo. Portanto, estar sinceramente errado não é tão dramático assim, quando o erro pode ser reparado. Mas a morte não é brincadeira. Ela é a transição entre o agora e o eterno. Errar aqui, mesmo que se tenha toda a intenção de estar certo, é errar exatamente naquilo em que o erro é fatal e destruidor. É coisa apavorante. As escrituras gregas dão conta do exemplo de pessoas sinceramente erradas. Eram pessoas virtuosas, mas sinceramente erradas. Pessoas de brio, de valor, todavia sinceramente erradas. Foram então aconselhadas a mudarem de trilho, de rumo, de posição, sob pena de serem encontradas lutando contra Deus, quando o que queriam mesmo era estarem ao seu lado
e do seu lado. Milhares de judeus contemporâneos do Senhor Jesus, observadores do cerimonialismo judaico, depositários dos preceitos do Altíssimo, senhores das promessas, descendentes dos patriarcas e profetas, a eles se opuseram com veemência e furor, certos de estarem fazendo o certo. Paulo, o apóstolo dos gentios, judeu que era e tinha mesmo que ser, referindo-se aos seus irmãos de raça, escreveu: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e as promessas. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou o testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Romanos 9, de 1 a 4 e capítulo 10, 1 e 2. Sinceramente errados, os judeus estavam e continuaram sinceramente perdidos, exceto aqueles que se voltaram para o Senhor Jesus, admitindo-o como Salvador e Senhor. Sua sinceridade, seu zelo extremado, sua condição de povo da promessa, nada daquilo serviu de nada para reverter o quadro dantesco pintado por sua sistemática oposição ao Messias, ao ungido, ao Salvador Jesus. E eles, como sabemos, eram realmente os descendentes físicos de Abraão. Tinham tudo para tudo terem na economia do eterno. Terminaram por nada ter em relação à eternidade, ainda que continuem sob as promessas, mas só no que tange aos valores físico-materiais. O testemunho de profundo pesar e de tristeza de Paulo por causa de seus irmãos israelitas é prova substancial de que, com Deus, não existe negócio à parte da invocação do precioso nome do Senhor Jesus, nem mesmo para quem esteve sempre debaixo das promessas do Velho Testamento, da lei e dos patriarcas. E o apóstolo nada podia fazer senão sentir grande tristeza e contínua dor do coração, e nutrir o desejo de vê-los salvos e de interceder por eles, e de dar o testemunho de serem zelosos em extremo. Além disso, nada podia ser feito. Mesmo que o apóstolo chegasse a se separar de Cristo por amor deles, o que jamais poderia acontecer, estando Paulo selado e batizado com o Espírito Santo, tendo-o ainda como penhor, mesmo assim, a sinceridade no erro demonstrada pelos judeus não seria revertida e nem convertida em acerto e em verdade. É claro que os judeus de antanho, de antigamente, sabiam ser Deus bom. A reverência, o zelo e o respeito descritos pelas Escrituras, tanto hebraicas quanto gregas, dão conta disso. Ao longo desses quase 19 séculos, a raça judaica continuou arredia em relação aos valores do Novo Testamento e desprezando a verdade da messianidade do Senhor Jesus, com algumas exceções. E isso com toda a sinceridade possível. Se há algo que não se pode negar aos judeus, é que sejam sinceros. Sinceramente errados, eles já sofreram perseguições terríveis. Sinceramente errados, eles aceitarão uma Estreia como Messias após o arrebatamento. Sinceramente errados, passarão pelo pior estágio de sua história, a grande tribulação. E, sinceramente errados, não invocando o nome do Senhor Jesus como Salvador, muitos têm descido ao Hades, na morte do corpo, para responder à chamada no grande trono branco, no juízo final. E como são sinceros!
O rabino de Israel, Nicodemos, sinceramente errado, juntou um pouco de coragem e de ousadia e às escondidas de noite foi ter com o Senhor. Nicodemos sabia ser Jesus mestre e sabia ter vindo o Senhor da parte de Deus. Sabia ser impossível alguém fazer o que Jesus fazia, não fosse Deus com ele. Mas, mesmo sabendo tudo isso, não o procurou abertamente, pois pretendia continuar agarrado à lei e ao que pensava ser e valer como religioso fariseu. Nicodemos, o sinceramente errado, ouviu a verdade dos lábios do Senhor. E como no erro não existe verdade, o que Nicodemos ouviu contrariou sua sinceridade. E é razoável supor ter ele mudado de conceito, pois na morte do Senhor lá estava com especiarias, mirra e aloés, para serem usadas no sepulcro. Melhor para Nicodemos, pois viver, e pior, morrer, estando sinceramente errado, significa viver e morrer no engano, na mentira e separado de Deus. As coisas da lei, todo aquele ritualismo com a circuncisão e tudo o mais, faziam Nicodemos pensar ser o que realmente não era, pois a justiça exigida pela lei ele jamais havia alcançado e nem alcançaria, apesar de toda a sua sinceridade. Outra personagem a quem não se pode negar profunda sinceridade foi Cornélio. Homem temente a Deus, teve o testemunho do Senhor de estar em suas orações e suas esmolas chegando à suprema presença. Não era suficiente, no entanto, o que lhe acontecia. Sinceridade sem verdade nunca é suficiente diante de Deus. Cornélio precisou ouvir a mensagem apostólica para anexar toda a sua sinceridade à verdade do Evangelho da Graça e valer-se do dom gratuito de Deus. E foi exatamente o que ele fez depois de ouvir Pedro afirmar, referindo-se a Jesus: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Estando sinceramente errado, Cornélio até se fez ouvir por Deus. Contudo, como esmolas, orações e jejuns não salvam ninguém, o Eterno nada pôde ou podia fazer por Cornélio quanto à anulação da culpa dos seus pecados. Cornélio tinha virtudes, e que virtudes! Mas, infelizmente, sem ter como fugir à regra, Cornélio tinha pecados, e como os tinha. Não estando debaixo do sangue do Cordeiro, Cornélio, em morrendo, teria que assumir seus próprios pecados. E a sinceridade de Cornélio não continha qualquer poder para anular a culpa dos seus pecados. E aquele homem, tremendamente sincero e temente a Deus, teria que enfrentar a justiça eterna no juízo final, sendo pecador. Só tragédia, só desgraça, só miséria. Ao ouvir a mensagem da graça salvadora, graça produzida pelo poder do sangue do Senhor Jesus, Cornélio, de sinceramente errado, passou a sinceramente correto, sinceramente ajustado, acertado com as imposições da justiça divina. Assim, sim, assim está certo. Deus é bom. Isso Saulo de Tarso vivia a dizer e a proclamar, enquanto cumpria todas as particularidades do culto judaico, o cerimonialismo da lei, práticas em que foi achado irrepreensível. Filipenses 3, 4 a 6. Saulo, sem que o soubesse, vivia e era sinceramente errado. Não foi coisa fácil reconhecer-se errado, nem para Nicodemos e nem para Saulo, sendo como eram mestre do judaísmo, doutores da lei e fariseu. Que outros, os gentios,
estivessem errados, tudo bem. Mas um fariseu, um homem versado nos meandros legais dos ritos judaicos ou mosaicos, estar errado? Mas errado em quê? Não fora a lei dada pelo próprio Deus? E o que poderia estar errado em alguém que tudo fazia para andar ajustado às questões morais da lei e que observava rigorosamente todo o seu ritualismo? Nada haveria de errado se um outro testamento não tivesse entrado em vigor. O que Saulo fazia e dizia esteve correto enquanto esteve em vigor o testamento da lei, das tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Mas agora, um novo testamento escrito no sangue do Filho de Deus fora estabelecido, e o testamento anterior forçosamente deixou de vigorar, pois dois testamentos vigorando ao mesmo tempo é coisa para lá de inadmissível, até para os lados de Plutão, principalmente agora tendo sido rebaixado para a segunda divisão planetária. Vá-se entender. Deus é bom, mas o testamento da lei precisou ser substituído, porque senão, mesmo sendo Deus bom, a desgraça seria completa. Apesar de toda lógica e de todo o enquadramento jurídico, milhares insistem em considerar ainda vigente, ainda em vigor, o testamento da lei, com suas imposições, com suas doutrinas, com suas exigências. Mas o Senhor Jesus jamais foi mediador do Velho Testamento, que vigorou até a cruz. Pelo contrário, e como está escrito, ele é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 9:15 e 10:9. Saulo de Tarso, que era craque no cerimonialismo mosaico, esteve certo enquanto esteve em evidência o testamento anterior. Todavia, tão logo exclamou o Senhor Jesus na cruz: está consumado, Saulo passou a ser alguém sinceramente errado. Todo o seu ardor, todo o seu zelo, toda a sua sinceridade, nem por um segundo puderam transformar seu erro em acerto. Como nos casos de Nicodemos e de Cornélio, a sinceridade de Saulo fê-lo ter uma oportunidade especial de deparar-se com a verdade e de tomar sua própria decisão em relação a ela. O que ele fez ao ouvir o conselho de Ananias: levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22:18. Deus é bom, disse o religioso em seus últimos momentos. Certamente ele viveu a vida dizendo: Deus é bom. Isso parece realmente muito, mas não é. Quem, já tendo vivido várias décadas, tudo o que sabe de Deus é que ele é bom, não sabe mesmo muita coisa de Deus. De Deus não. O remido consciente louva a Deus não porque o sol nasce redondo e quente, e nem por ser o céu pontilhado de estrelas. Tais conhecimentos têm todos os homens, em todos os recantos da terra, em todos os grupos religiosos. Claro que o remido consciente agradece ao Altíssimo por tudo isso, pelo sol, pela chuva, pelo dia, pela noite e por mais centenas de motivos. Só que nenhum motivo motiva mais o louvor e a gratidão do remido consciente que o sangue do Senhor Jesus derramado em seu lugar e para a anulação completa da culpa dos seus pecados. Não existe eficácia e não existe poder, insistimos, nem no amor e nem na bondade de Deus para o perdão da culpa dos pecados de ninguém, pois se existissem, o Senhor Jesus
não precisaria ter morrido. Logo, morrer dizendo que Deus é bom não é a forma correta de morrer ou para morrer. Como para morrer basta estar vivo, morrerá da forma certa quem antes da morte tiver apelado para o sangue do Senhor Jesus, invocando o seu precioso nome. Nesse caso, nada precisa ser dito, porque nada fará ou faz mesmo a menor diferença. Na economia de Deus, a diferença quem faz é o sangue do Salvador. Mas como não existe perdão por atacado e nem perdão automático, o perdão só foi concedido a quem, consciente e espontaneamente, correu para debaixo do sangue do Senhor, invocando-o nesses termos: caríssimo, você está caminhando para a morte. Todos estão, todos estamos. Só não tente convencer ao Altíssimo com expressões do tipo: Deus é 10, Deus é fácil, ou Deus é bom, porque ele não é criança. Jesus só morreu, porque nada disso vale nada. Valha-se de Jesus, recorra ao seu sangue e morra feliz e de bem com o Eterno. Aos remidos conscientes, graça e paz.